noite a todos. Hoje nossa entrevista vai abordar um tema muito importante e tocante também para uma grande parcela das mulheres do nosso país e do mundo como um todo, mas que também não é um assunto tão abordado quanto deveria, principalmente nos principais ambientes que envolvem essa temática no nosso dia a dia, que é o ambiente empresarial e o ambiente educacional. Esse tema é a maternidade e a carreira. É notório que esses dois pontos são partes essenciais na vida de diversas mulheres, mas que nem sempre é uma tarefa fácil e simples de conciliar. Para debater sobre esse assunto, teremos hoje 6 entrevistadores que são Bruna Silva, Daiane Alencar, Lucas Menezes, Maria Eduarda, eu, Sandoval Neto e Thaís Trindade, que vamos entrevistar Gabriele Klein, de 27 anos, que é uma mulher casada, mãe de 2 filhas crianças, estudante de contabilidade e também estagiária. Terminando essa introdução, vamos então iniciar nossa entrevista para que possamos entender um pouco mais sobre como as mulheres lidam com a maternidade e o mundo do trabalho. Olá, gente, boa noite. Muito obrigada pelo convite e estou aberta às perguntas. Fiquem à vontade. Boa noite, gente. Boa noite, Gabriele. Gabriele, como a maternidade pode afetar as oportunidades de carreira das mulheres? Boa noite, Bruna. Tudo bom? Bom, Bruna, a maternidade ela pode impactar as oportunidades de carreira das mulheres de diversas formas, né? Como a necessidade de pausa na carreira para cuidar dos filhos, a dificuldade de conciliar horário de trabalho com responsabilidades familiares e possíveis preconceitos ou discriminação no ambiente de trabalho, né? Isso é o que mais impacta. Boa noite, gente. Boa noite, Gabi. Oh. Gabriela, eu gostaria de saber de você quais os principais desafios enfrentados pelas mães no mercado de trabalho em relação a promoções e aumento salarial. Boa noite, Dai. Bom, são vários, né? São inúmeros, né? Nós, mães, enfrentamos desafios em relação às promoções devido à percepção que a sua dedicação à família pode prejudicar o seu comprometimento com o trabalho. Além disso, a disparabilidade salarial entre homens e mulheres podem ser agravadas para as mães, especialmente aquelas que precisam de horários flexíveis ou licença maternidades prolongadas. Boa noite, gente. Meu nome é Lucas. Gabriele, quais são as possíveis soluções para conciliar a maternidade e a profissão de forma equilibrada? Boa noite, Lucas. Bom, algumas soluções incluem políticas, né, de licença parental remunerada, horários flexíveis, isso é bastante importante, creche no local de trabalho, que para mim seria uma maravilha, programas de mentoria para as mães que retornam do trabalho e a promoção de uma cultura organizacional que valorize a diversidade e a inclusão. Mas a creche seria, para mim, o melhor de tudo. Acredito também, a creche iria ajudar bastante. Sim, sim. Boa noite, Gabriele. Vou fazer uma pergunta também. Você poderia compartilhar alguma experiência pessoal ou profissional relacionada ao impacto da sua maternidade na sua carreira? Boa noite, Eduardo. Sim, inúmeros, né? Mas eu vou dar um mais recente. Eu, como estudante de contabilidade, estava procurando estágio para poder complementar a carga horária da faculdade, né? Que tem que ser feito. E nessa trajetória minha de procurar estágio, deu maior dor de cabeça, porque todas as entrevistas que eu ia e me perguntavam se eu tinha filhos, eu dizia que sim, e quando perguntava a quantidade, eu dizia 2, para eles tomavam como espantos e não me aceitavam por causa disso. Eu rodei em cerca de uns 10 lugares que eu fui para fazer entrevista e nenhum deles me aceitaram. Ou seja, perdi meu tempo, gastei transporte. E quando falava em filhos, todo mundo não me aceitou. Aí, eu chegando em casa, eu conversei com meu marido e falei, eu nunca vou estagiar, não é possível, porque todo estágio que eu vou e eu falo que eu sou mãe, eu sou discriminada. Eu não vou ser aceita por ser mãe, eu não vou estagiar nunca.
Eu falei com meu marido, o próximo estágio que eu me inscrever e eu for chamada, eu vou dizer que eu não tenho filhos. E vamos ver se realmente a dúvida foi essa, de eu não ser aceita. E, de fato, foi. Eu estou estagiando agora, tem pouco tempo, e quando eu cheguei nesse estágio, que me perguntaram se tinha filho, eu neguei. Eu disse que eu não tinha filhos. E, um dia depois, eu fui chamada. Ou seja, todos os outros que eu falei que eu tinha filho, eu não fui chamada. Agora, nesse que eu menti, quer dizer, eu omiti, que eu não tinha, eu fui aceita. Ou seja, eu tive que mentir que eu não era mãe para poder estagiar, né? Para poder correr atrás do que é meu, um direito meu, um sonho meu, que é o meu estudo, meu diploma. Então, foi uma experiência para mim que me doeu muito, né? Muito. Boa noite a todos. Boa noite, Gabriele. Gabriele, como as empresas e a sociedade podem contribuir para criar um ambiente mais inclusivo e favorável para as mães que trabalham? Boa noite, Bruna. Vimos que a desigualdade, né? Thaís. Foi Thaís, desculpa. Vimos que a desigualdade entre o homem e a mulher em relação ao trabalho é muito grande. E eu acho que as empresas poderiam implementar políticas de apoio à maternidade, promover a diversidade e a igualdade de gênero, oferecer programas de desenvolvimento profissional para mães e criar um ambiente mais favorável e flexível no trabalho e acolhedor para necessidades familiares, né? Deveria ser assim. Pronto. E para finalizar essa fase de perguntas e respostas do nosso debate, você poderia dizer quais foram os momentos mais desafiadores e quais foram os momentos que você achou mais gratificantes durante sua trajetória, tanto na maternidade quanto na sua trajetória profissional e na conciliação entre os dois? Sim, sim. Um desafiador para mim foi que eu tive que abrir mão de uma das minhas filhas, abrir mão no sentido de ficar distante para poder terminar os estudos e trabalhar também. Eu fiquei com a mais velha, que já estava no período de escola, e minha caçula estava com 1 ano e pouco. Eu abri mão dela para minha cunhada ficar tomando conta, que não morava aqui perto, morava longe, morava distante. Então, eu só via minha filha só o final de semana. Ela ficava a semana toda na casa da tia, e só no final de semana eu pegava minha filha, não sei, no sábado, eu via no domingo de novo, porque segunda a rotina voltava tudo de novo. E eu tive que abrir mão dela por ser menor, e só porque eu só poder pagar creche para uma filha só minha. Então, eu pagava para a mais velha, enquanto ela estava estudando, estava trabalhando e estudando também. E a minha outra filha ficava com a minha cunhada, e eu só via aos finais de semana. E isso me doeu muito, porque foi uma fase, minha filha estava com 1 ano e pouco, então eu perdi muita parte dela de aprendizagem, o andar, o falar, muitas coisas, chamava a própria tia de mãe. Sempre soube que eu sempre fui a mãe dela, mas por ter aquele cuidado, a criança se apega à pessoa que cuida, né? Então, ela tinha esse carinho com a tia de mãe. E foi doloroso para mim. E hoje em dia, se me perguntasse se hoje em dia eu faria isso novamente, eu diria que não. Porque, querendo ou não foi uma coisa boa. Eu pensava que foi, mas acabou não sendo. E um positivo, eu acho que o positivo é o único, é ser mãe. Eu acho que ser mãe não tem explicação melhor, que é uma palavra, assim, é um sentimento que não tem explicação. Então, para mim, ser mãe é a maior gratificação que eu tenho. Ótimo. Só voltando à primeira parte da sua resposta, porque eu acho que esse assunto também não é um assunto muito abordado, não é uma temática muito abordada, que é o fato de que a maternidade também pode ser considerada como uma jornada de trabalho além do seu profissional. Foi como você explicou, que você já tinha uma filha antes e depois de nascer a segunda, a caçula, no caso, você não teria que abrir mão, entre aspas, para conseguir. O que é que você acha sobre isso, de levar a maternidade como também uma jornada de trabalho que não é considerada por muitos? Sandoval, como eu falei, é muito doloroso. Muito, muito, muito. E muita gente não sabia dessa coisa minha, né? Que nem todo mundo tinha obrigação de saber. E, assim, eu acho também interessante quando a mulher tem uma rede de apoio, né? Grande. Que no meu caso, eu não tive totalmente. Eu tive uma rede de apoio entre aspas.
tinha meu marido, que é o pai das minhas filhas, só que, tipo assim, alguém tem que trabalhar, né? Tem que pagar as contas, tem que fazer alguma coisa. Então, e eu optando para estudar, terminar meus estudos, porque eu casei cedo. Eu casei desde os 15 anos, não me arrependo. Se tem muita gente que pode pegar e saber, você casou cedo porque você quis, você teve filho cedo porque você quis. Digo, não, momento nenhum, eu me arrependo de ter casado cedo e ter minhas filhas cedo, pelo contrário. São meus bens mais preciosos, eu não me arrependo de forma nenhuma. E naquela época eu abri mão, não, eu acho que na hora da mente não pensei direito em só querer estudar também, que é uma coisa que eu amo, é meus estudos. Então, eu optei em abrir mão, mas não por um estranho, porque se fosse para me pagar creche para um bebê, eu também não pagaria, porque um bebê não fala, não sabe se expressar. Então, como eu falei, minhas filhas é um tipo de pessoa que fica no meio familiar, eu não deixo na mão de qualquer pessoa. Então, por ser bebê, eu não quis abrir mão por uma creche. A outra já falava, já andava, lá com 3 anos, já sabia se expressar melhor. E a caçula não, então eu preferi deixar com a tia. Mas diga você que doeu muito. Só eu sei o que eu passei, mas hoje em dia minha filha está aqui comigo, tem 8 anos. Eu não dou, não vendo, não largo, não empresto, não faço nada. Gabriele, uma reflexão importante que você falou aí foi você teve que omitir que tinha filho para conseguir a vaga de estágio, né? E já para o homem não precisa dessa omissão, né? É só uma reflexão que Sim. você faz sobre isso aí. Como eu falei a você, eu conversei com meu marido antes, eu fiquei indignada porque eu rodei Salvador, até Lauro de Freitas eu fui para tentar estágio, gastei meu tempo em transporte para receber um não na cara por ser mãe. E, tipo, essas perguntas ele não faz para homem, realmente, só faz para mulher, porque acha que a responsabilidade é só da mulher. E na minha concepção, não é assim, como aqui em casa. Eu sou mãe, mas o meu marido é pai. Então, ele também, a mesma obrigação que eu tenho, ele tem. Então, acho que o povo pensa, porque tem muitas mães solo, né, que não é o meu caso, que criam seus filhos sozinhas, tudo bem, não tem a rede de apoio do pai, que essa é a obrigação também, mas isso não significa que porque eu sou mãe, eu não posso fazer mais nada, a não ser cuidar de filha, você criar filha, eu não posso viver, eu não posso mais trabalhar, eu não posso mais estudar, eu não posso mais fazer nada. Não é assim. Não vou dizer a você que você fazer alguma coisa, primeiro você tem que pensar nelas, claro. Antes de fazer qualquer coisa, eu penso primeiro nas minhas filhas para depois em mim. Antes de qualquer coisa. Tanto que eu estudo à noite por causa disso, por causa delas. Porque durante o dia meu marido não pode ter que trabalhar e elas não vão ter com quem estudam o dia todo. Então, o que foi que eu falei? Eu só vou poder estudar de noite, que é o tempo que meu marido chega do trabalho para poder ficar com elas e eu ir estudar. Mas isso, ou seja, não me impediu de estudar. De alguma forma ou de outra, a gente sempre acha um jeito. Então, for estudar de noite, eu vou estudar de noite. Se fosse meu marido trabalhar de noite, só posso estudar de manhã, eu ia estudar pela manhã. Mas, se eu quero, eu consigo. Basta eu querer força de vontade. Não vou dizer a você que tem coisas que eu tenho que pensar nelas. Tenho, claro, como eu pensei, que é o caso. Tudo que eu faço é pensando nelas, antes de qualquer coisa. Se eu for sair, se eu for resolver alguma coisa, se eu for um médico, tudo é pensado. Mas tudo tem solução. Pronto, temos alguma outra pergunta para a entrevistada? Eu queria deixar um ponto de reflexão para a gente encerrar essa nossa entrevista, e dizer que a construção de uma família, por meio da maternidade, ela é bem vista por parte de nós mulheres, né? E, porém, não é aceita pelas empresas. A maternidade exige urgências, capacidade de desafios de mulheres na hora de equilibrar a vida pessoal e profissional. Infelizmente, esse é o principal motivo de muitas solicitarem a demissão logo após o término da licença maternidade. Né? Então, eu quero deixar aqui um breve reflexão para vocês sobre isso. Nós, mulheres, nós, mães, não somos incapazes de fazer nada. Muito pelo contrário, temos força dobrada para isso. A gente tem um motivo maior para fazer mais e mais, que são os nossos filhos. Então, tudo que eu faço é por elas, a cada dia mais. Se hoje em dia eu corro atrás de futuro melhor, não é só para mim, é para elas também. E eu queria dizer também que eu, Gabriele Klein Sabadelli, sou estudante, sou trabalhadora, sou filha e, acima de tudo, eu sou mãe. Obrigada.